Aí tá com você, Murilo. Obrigado. Obrigado, Beppo. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, também pela compreensão, né, de a gente não ter podido seguir imediatamente como estava programado, em função de algumas questões aí pessoais, familiares, que você compreendeu de maneira muito amável, então te agradeço muito por isso. Agradeço também a Gabriele, muito brevemente, que ajudou a gente a organizar esse encontro, né? Então, vamos a isso, gente. A gente estava conversando aqui, né, a partir do tema de algoritmos da política e políticas dos algoritmos, tentando entender essa relação e essa tensão. E, então, seguindo um pouco a sugestão do José Ricardo, eu vou retomar um esquematismo sem entrar nos seus detalhes para que a gente possa continuar daí, pode ser? Talvez uma apresentação um pouco mais curta do que aquela primeira hora que a gente passou conversando sobre a primeira metade, praticamente. Então, o que a gente tinha proposto da primeira vez, né? A partir de uma dupla grade de leitura, abordar a literatura que nos últimos 10 ou 12 anos estabeleceu a relação entre algoritmos e política, né? E tentar entender, em primeiro lugar, como é que ela aparece para nós. Que dupla grade de análise seria essa? De um lado, as relações entre técnicas e capital, tentar entender como esta relação aparece aí, e já posso dizer que é uma relação de qual a implicação que vai sendo modulada por cada uma das três correntes que a gente descreve muito velozmente à frente. E, de outro lado, existe uma mobilização de uma outra linha de interpretação, que é aquela que produz um cruzamento entre tempo e cultura, né? Por exemplo, quando Ed Finn, em What Algorithms Want, vai descrever os algoritmos como máquinas culturais, vai dizer com todas as letras que quando nós fazemos uma crítica aos algoritmos, já estamos realizando essa crítica dentro dos algoritmos, não apenas por dentro, né? Mas imersos ou secundados por eles. E, por outro lado, o Agamben de Infância e História, que definia a cultura de maneira muito sintética como uma determinada experiência do tempo, né? Isso tem lá toda uma tonalidade heideggeriana, da qual eu efetivamente me afasto, mas essa ideia é bastante simples e, ao mesmo tempo, me parece produtiva. Ela poderia cruzar de maneira interessante com a noção do Ed Finn de que os algoritmos são máquinas culturais. E o que nós queríamos com essa dupla grade de análise, né? Quais eram os nossos objetivos? Situar questões, impasses e tentar tatear algumas saídas com relação a essa questão problemática que envolve algoritmos e política, né? Porque, de fato, veremos que essas três vertentes nos apresentam algumas saídas, algumas descrições muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade de dar um passo além dessas próprias questões, dessa própria descritividade excessiva, e tentar desenvolver uma clínica, uma atividade pós-crítica, um pouco baseada em teoria e um pouco baseada em usos um pouco mais pragmáticos, que tanto elucidam a teoria, quanto podem nos auxiliar a compreender algumas saídas que talvez estejam diante dos nossos olhos, né? A gente só tem que ter desenvolvida a sensibilidade para vê-las, né? E aí, a gente gastava uma hora, mais ou menos, conversando sobre três grandes vertentes. Uma primeira vertente que a gente chamava de tecnocapitalismos, né? E eu estou usando essa expressão, que é de um autor chamado Luis Suárez Villa, mas ele emprega essa expressão de uma maneira crítica, para abranger todos os autores que entendem que o capitalismo é um meio, por excelência, no qual a inovação técnica se produz. E, por outro lado, que entendem a inovação técnica relacionada com o capital como um motor da inovação capitalista. Então, o que a gente tem aí é uma espécie de circuito, né, ou de ciclo de feedback, em que olhamos para o sistema de produção capitalista, de organização da produção capitalista, e encontramos ele pontuado por inovações técnicas, povoado por elas. Por outro lado, a inovação técnica também é um mecanismo disruptivo, né? Mas o capitalismo sempre avança no sentido de envolver essa disrupção e de promover uma nova homeostase, de promover uma nova sutura nessa perturbação do equilíbrio natural, né? do sistema de produção capitalista,
para envolver essa inovação técnica e torná-la produtiva no sentido da reprodução do capital. Os autores que principalmente vão falar sobre isso vão ser, pelo menos aqueles com que eu trabalhei, né? Usei principalmente o McAfee e o Brionson de um livro chamado Machine Platform Crowd, né? E nesse texto, basicamente, eles vão falar de 3 modelos por meio dos quais o tecnocapitalismo explora essa relação. O modelo do marketing programático, que vai ser importante depois para o exemplo que eu vou dar, porque é dentro desse modelo que o exemplo mais concreto, né, vai se produzir. O que eles chamam de subscription approach, né, ou as abordagens das assinaturas, a possibilidade de estabelecer uma rentabilidade a partir de assinaturas, que basicamente são um instrumento de escalabilidade econômica. Por exemplo, uma Netflix da vida vai contratar certos conteúdos de entretenimento uma vez só, para um determinado período, e vai escalar sua base de assinantes, né, para conseguir rentabilizar esses conteúdos, né? É assim que ela faz dinheiro. E um terceiro modelo, pelo qual também passo muito rapidamente, que são chamadas de O2O platforms, ou seja, as plataformas online para offline, né? Online to offline. E aí a gente tem vários exemplos, né? A Uber, o Airbnb, o BlaBlaCar, o TaskRabbit, o GetNinjas, que é uma empresa brasileira, o iFood, o Enjoei, e por aí vai, né? E o que é interessante? Acho que tem até uma coisinha um pouquinho mais nova, né? Que acabou surgindo nesses últimos meses e que valeria até a pena a gente ingressar um pouquinho. Esses 3 modelos, eles podem ser pensados também de maneira híbrida, né? Ou seja, há modelos que não são puramente de marketing programático, nem puramente de assinatura, nem puramente de plataformas do online para o offline, mas modelos híbridos. E me parece que agora a gente está tendo, né, dentro daquilo que o Nick Cernicek chamou uma vez de guerras entre plataformas, né, ou guerras de plataformas, uma primeira tentativa realmente englobante com o metaverso de envolver todos esses modelos, né, de conseguir fornecer uma espécie de grande corpus inscritor de todos esses modelos e colocá-los para dentro, né? Então, me parece que essa tentativa do Zuckerberg, embora ela esteja baseada em outras experiências que já existem, mas que são muito mais segmentadas e setorizadas, ela converge com uma tentativa de totalização desses modelos, de colocá-los para dentro, de modo que o metaverso deve ser possivelmente um ecossistema relacional, né, em que o marketing programático vai funcionar junto com serviços por assinaturas, softwares como assinaturas e plataformas que vão fazer essa migração do online para o offline a todo momento. Tá? Então, esse seria talvez o dado um pouquinho mais novo ainda a compreender bem, né? Porque a gente não sabe muito bem como é que isso vai se desenvolver, só estamos especulando por enquanto. E basicamente o que os autores dizem é que há uma invasividade positiva desses modelos e serviços dentro do nosso dia a dia, porque eles representam uma economia do grátis, né, do gratuito, do livre, do free, né, do perfeito, do perfect e do instant, porque esses serviços nos são entregues exatamente dessas formas, de maneira gratuita, a gente já vai ver que não é tão gratuito assim, né, aparentemente perfeito, né, não há nada melhor, por exemplo, que o e-mail do próprio Gmail, né, todo mundo que cria um site, hospeda esse site, um domínio, e vai vincular isso ao serviço do Gmail, né? vai tê-lo como provedor do serviço de e-mails, e instantâneo. Então, isso é uma espécie de arcabouço neoliberal, né? Que vai pensar soluções extremamente eficientes dentro de um diagrama de livre mercado, de competitividade entre plataformas, né? E daí por isso eu dizia que o metaverso talvez seja um passo além disso, a tentativa de englobar várias dessas alternativas no mesmo ecossistema, e a partir de preços flutuantes. Então, é basicamente o que esses caras estão dizendo, né? Face à política e ao tempo, eles nos oferecem aqui uma ideia de que as tecnologias estão aí, né? Portanto, um certo presenteísmo aliado a uma promessa de modernização. Então, as tecnologias seriam a última maravilha, porque elas nos possibilitam modular o futuro, né, e modelar a própria sociedade, as próprias relações a partir do futuro. Qual que é o paradoxo que vai surgir aí?
e vai ser retomado por uma segunda linhagem de autores, que são os do capitalismo de vigilância. O fato de que essa modelação do futuro, né, essa modulagem do futuro e da própria sociedade, não se dá sem o pagamento de uma certa tarifa. E que tarifa é essa? Né? Uma tarifa dos dados comportamentais, que vem associada aos controles que vão estabelecer uma espécie de modelo, segundo esses autores do capitalismo de vigilância, de controle carcerário a céu aberto. Então, nós estaríamos aqui diante de uma crítica, talvez até um pouco russoniana, né? De autores que estão enxergando esse contrato, esses termos e condições que nós assinamos sem ler, jamais, e eles estão justamente fazendo a denúncia desse contrato porque ele é iníquo, né? E nos alertando para o fato de que estamos trocando nossos dados por serviços supostamente gratuitos, supostamente eficientes e imediatos. Nessa literatura veremos aparecer uma narrativa, né, ultra descritiva, e que tem por ponto de vista privilegiado a descrição longuíssima de um diagrama de poder, dos seus funcionamentos e dos seus efeitos, sob uma tonalidade emocional tecnopessimista, né, tecnofóbica, à la Orwell, ou então parecida com Black Mirror, né, aquilo que a gente sente quando a gente assiste a um episódio de Black Mirror é basicamente a tonalidade emocional desta literatura do capitalismo de vigilância. Qual que é o argumento base, assim, só para a gente retomar, destes autores? E eu não vou me prender aqui muito nos efeitos de poder, né? Vou só ficar com a descrição mais genérica. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa que dizem os outros autores, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Porque enquanto os outros autores são bastante otimistas com relação aos efeitos da relação entre técnicas e capital, os autores do capitalismo de vigilância vão focar no aspecto mais negativo. E dizer fundamentalmente que existe sim uma relação entre técnicas, inovação técnica e capitalismo, mas que isto necessariamente está mediado por controlatos. Isso necessariamente está mediado por mecanismos de vigilância. Ou seja, a vigilância é o modo de funcionamento da técnica dentro do capital. É isso. E é isso que nos entrega um modelo de controle carcerário total a céu aberto. Esse é o seu grande efeito de poder. E como isso funciona? Ora, de uma maneira bem simples, né? A gente se comporta online e offline. Então, a gente tem esses aparelhinhos aqui, né, que vão determinando o que a gente está fazendo, se a gente está tomando água o suficiente, se a gente está se exercitando o suficiente. E mesmo online, se a gente clica, não clica, compra ou não compra, isso vai gerando uma série de dados, né, massivamente coletados, que vão originar os Big Data, e uma capacidade analítica que cresce na mesma proporção do crescimento da capacidade de processamento computacional. Isso vai ser amalgamado a partir de um esquema lógico de aprendizado de máquina, que deve promover uma possibilidade tanto de predição comportamental, ou seja, essa capacidade de certos atores informacionais de dizerem quando e como nós vamos atuar, né? Como e quando nós vamos nos comportar num certo sentido, mas também de modelagem comportamental, porque na medida em que eles sabem mais ou menos do que é que nós gostamos, quem nós somos, quais são nossos interesses, eles também conseguem não só predizer quando vamos nos comportar, mas fazer com que o nosso comportamento convirja para certos objetivos estratégicos, entre eles o do marketing programático. Então, todo o argumento dos autores do capitalismo de vigilância está em fazer uma crítica da neutralidade, da suposta bondade e do custo-benefício positivo para nós, né? Supostamente positivo para nós, da eficiência e do solucionismo das técnicas dentro do sistema capitalista. O argumento deles é: estamos fazendo uma troca injusta, uma troca iníqua, estamos trocando nosso acesso e toda a possibilidade comportamental que nós temos por serviços e bens que nem são tão importantes assim. Em termos políticos, o que é que eles nos alertam, né? Eles nos alertam para o fato de que precisamos compreender o nível de perigo que estamos enfrentando, né? Quer dizer, o quanto essas novas tecnologias são invasivas e potencialmente perigosas para a nossa personalidade, para a nossa intimidade, para a nossa privacidade. O que me parece um argumento bastante liberal, inclusive, né? Preocupado com essas questões liberais da vida íntima, da vida privada, de uma certa inescrutabilidade do próprio sujeito, da sua psique, do seu comportamento, e dizendo para nós
que não precisamos jogar a tecnologia fora, mas precisamos moldar a nossa relação com ela a partir de um câmbio ético. Qual que é o paradoxo que está aí? É que ao mesmo tempo em que esse câmbio ético ele aparece como necessário e urgente, ele também aparece como algo bloqueado. Isso fica muito claro na percepção desses autores face ao problema da temporalidade da política, né? Porque basicamente o futuro aparece para eles como algo já de antemão bloqueado no impasse algorítmico. Ora, se o algoritmo aprende com os nossos comportamentos passados, né, basicamente eles são mecanismos de reiteração, né, de repetição do passado. É mais ou menos como naquela música que vocês possivelmente conhecem do Cazuza, né? Eu vejo um futuro repetindo um passado, então há um museu de grandes novidades. Então o mundo é um museu de grandes novidades. Tudo aquilo que a gente pode fazer em termos de novos comportamentos nada mais são do que reiterações do passado, que o Big Data, a análise de dados, o aprendizado de máquina tendem a tornar interpretável e manipulável, né? A partir de um poder meio que pastoral. As nossas condutas podem, a partir de então, ser conduzidas pelos próprios algoritmos. O que fica anulado nessa equação, né? De um futuro que nós podemos divisar, mas ao mesmo tempo ele está bloqueado. De um câmbio ético que é necessário, mas que aparece de antemão desabando sobre si mesmo. Um elemento fundamental de qualquer diagrama do poder, na medida em que o pensamos à moda Foucaultiana, né? Quer dizer, a reversibilidade das relações de poder em ato, ela fica completamente bloqueada, pelo menos em aparência, para esses autores. E é exatamente essa reversibilidade que vai ser uma chave, né, de interpretação para uma série de outros autores que eu nomeei aqui um tanto arbitrariamente como aceleracionistas, né, especialmente os de esquerda, né? Não estou falando tanto do Nick Land aqui, quanto de autores como o Nick Cerny, Williams, a Tiziana Terranova, o Mark Alizar, o Brian Massumi das 99 Teses e alguns outros. O que esses caras nos apresentam? O aceleracionismo como um dispositivo pós-capitalista. Então eles vão opor as noções de velocidade, que é uma noção relativa, né? Sempre relativa de um corpo e o seu deslocamento no espaço. A de aceleração, que é uma noção absoluta, que é essa capacidade que se tem de alterar a escala em que um fenômeno se produz, e vamos dizer fundamentalmente que precisamos preservar, sim, as conquistas e a infraestrutura material das plataformas do capitalismo avançado. Mas vão reler a relação entre técnicas e capital, meio que dissociando as duas, né? Dizendo o seguinte: não, né, o capitalismo não é o meio por excelência em que a inovação técnica se desenvolve, e, por outro lado, a inovação tampouco é o motor disruptivo do desenvolvimento do capitalismo, nem mesmo sob a sua forma schumpeteriana, né? O que acontece aqui, e eles vão promover isso a partir de uma leitura cruzada de Marx, que eles vão reputar como verdadeiro aceleracionista, né? Não Nick Land, com Deleuze-Guattari, especialmente Deleuze-Guattari do Anti-Édipo e do Mil Platôs. Vamos dizer basicamente que a grande chave é que o capitalismo é um entrave às forças de inovação tecnológicas, mas ele tem essa capacidade de se apresentar como um falso pretendente. Então o capitalismo tem essa potência, né, de se apresentar como o gerador da inovação tecnológica ou o meio no qual ela pode se desenvolver, ou seja, como seu agente, né, quando, na verdade, o que ele faz é entravar o desenvolvimento e impossibilitar o seu desdobramento em agenciamentos sociotécnicos que podem promover uma ruptura do próprio sistema capitalístico, né? Então, as técnicas estariam muito mais ao lado de um excesso de forças criativas e de forças produtivas do que do capital. E aí o capital competiria, tentar conter, reabsorver e destilar, né, de maneira estratégica essas forças, sem que esse processo, né, de difusão ou de profusão de forças significasse a ruptura do capital. Então, qual que é o desafio político que os aceleracionistas se colocam? Desbloquear as forças produtivas latentes e inerentes à própria técnica, né? Mas, para isso, seria necessário desenvolver o que eles dizem ser uma nova hegemonia sociotécnica que estivesse mais alinhada à esquerda ou então ao comum. Sob o ponto de vista da política e a sua relação com o tempo, o que eles nos apresentam é um argumento de que
o grande desafio é justamente desbloquear o futuro, né? Expandir a imaginação política através da experimentação do corpo sociotécnico. Uma outra constante, né, nessa literatura é fazer uma menção a um certo espinosismo que diz não podemos o que pode um corpo, né? Quanto mais não sabemos também o que pode um corpo dentro desses novos agenciamentos sociotécnicos que começam a emergir. Então eles fazem uma aposta positiva na abertura, na determinação e num novo contato com o virtual que é imanente, né? Que não está necessariamente atrelado e sempre já determinado por um aparelho de captura, mas pode se converter numa máquina de guerra. Então, isso só para retomar aquilo que a gente havia falado nesses primeiros minutos. Agora eu vou um pouco mais devagar, se vocês me permitirem, porque agora entram coisas que eu acho que a gente não discutiu, se eu estou bem lembrado, né? A pergunta dessa segunda etapa da análise seria mais ou menos a seguinte: beleza, esse é o panorama que nós temos, então, tecnocapitalismos de caráter mais neoliberal, uma reação, né, para mim, verdadeiramente ética, né, verdadeiramente moral, e que, na verdade, nos coloca no impasse da reatividade, que é não ser capaz de agir diante do contexto, que é o que nós resumíamos agora como os capitalismos de vigilância, e, por outro lado, uma via ou uma tentativa de saída do aceleracionismo tecnológico, mas que, ao mesmo tempo, esbarra num impasse que é um pouco mais materialista, porque precisamos criar uma nova hegemonia sociotécnica à esquerda ou do lado do comum, mas o próprio comum parece não conseguir fazê-lo, e as esquerdas organizadas, institucionalizadas, parecem não ter nada a ver com isso também, né? Não estarem preocupadas com isso. Tanto é que a gente vai ver que algumas das iniciativas mais interessantes estão sendo produzidas de campos completamente aleatórios e não organizados. A pergunta que fica desse panorama é como construir a partir disso uma saída, né? E aqui que a gente vai opor essa tensão entre políticas dos algoritmos e algoritmos da política. O que eu entendo rapidamente por algoritmos da política? Esses mecanismos reiterativos que fazem com que a política seja nada mais, nada menos do que a repetição de si mesma, né? Ou seja, ela é o próprio esquematismo do impasse. E o que são políticas dos algoritmos? É a tentativa de uma abertura ou de um rompimento desse circuito de retroalimentação em novas possibilidades. Vamos ao Ed Finn, né? Que em What Algorithms Want repete incansavelmente a frase: estamos fazendo crítica, né? Mas sempre que fazemos crítica, ela é produzida na presença dos algoritmos. O que essa frase quer dizer, interpretando-a rapidamente? Em primeiro lugar, que nós estamos imediatamente imersos numa cultura, né, em relação com máquinas culturais, e esta cultura já é imediatamente algorítmica. Não é possível fazer uma crítica de fora deste campo. E segundo, que não há crítica que possa ser feita aos algoritmos que não seja já algorítmica, né? Então, quer dizer, a gente está aqui falando sobre algoritmos e política e nos utilizando, né, de toda uma infraestrutura de comunicação, de gravação, né, e de interconexão pessoal, justamente para poder pensar criticamente quais são os impasses e as saídas desses impasses. Isso quer dizer que os algoritmos constituem hoje a paisagem maquínica e também os agenciamentos que se desenvolvem com a própria crítica. Isso sugere que nós podemos desenvolver uma imaginação de caráter não crítico no sentido tradicional, mas clínico, né, pós-crítico, que esteja além do juízo, além dessa moralidade natural, né, que é colocada pelo pessoal que faz a crítica na via do capitalismo de vigilância, e assim, talvez, com sorte, né, nós possamos ultrapassar as representações mais paralisantes de poder. Qual a questão? Se estamos dentro de uma cultura algorítmica, também estamos dentro de máquinas culturais de guerra, que têm o ponto negativo de serem capazes de se comportar como máquinas de guerras culturais, né? Isso não é só um trocadilho. Estamos dentro de uma cultura algorítmica, dentro de máquinas culturais de guerra, que têm a capacidade, nada boa, de se comportarem como máquinas de guerras culturais. E é isso que vai originar essa dimensão da experiência que nós temos das redes sociais e de outros algoritmos que organizam a nossa relação interpessoal via redes, que redunda numa micropolítica da reiteração identitária com efeitos eventualmente fascistizantes, né? Fascistoides. Por outro lado,
existe a possibilidade de usar essas máquinas culturais de guerra efetivamente como máquinas de guerra, né? E não a partir do aparato de captura. Só que para isso nós precisaríamos pensar como desenvolver a partir daí uma clínica, uma pós-crítica, ou, como eu prefiro, um dispositivo de seleção pela potência. Acho que aqui a gente está diante de um problema que é mais ou menos o seguinte: o que todos esses teóricos acabam nos dizendo fundamentalmente é que temos que ter cuidado com os algoritmos, porque eles são um mecanismo bastante real, né, de eterno retorno do mesmo. E o nosso problema é como converter essa máquina de eterno retorno do mesmo, essa máquina técnica, sociotécnica de eterno retorno do mesmo, em uma outra possibilidade, que é o eterno retorno do diferente. Então a gente está se defrontando aqui, em outros termos, em termos totalmente novos, com um problema que estaria acessível para nós, por exemplo, no Nietzsche e a filosofia do Deleuze, né? Um texto já bem antigo. Mas, enfim, eu leio esse problema mais ou menos assim, né, a partir dessas duas chaves, para tentar simplificar ao máximo. Então, o nosso desafio é exatamente esse: passar dos algoritmos da política, que são esses vetores que ligam técnicas e capital, e produzem um itinerário para pensar que, todavia, paralisa a ação, às políticas dos algoritmos no plural, ou seja, sua abertura multiplicadora. E aqui a gente só pode trabalhar com tateios, né, com ideias e com pistas. Vou chutando algumas ideias, né? Vou aqui delineando algumas delas. Pensar os algoritmos politicamente, né, como máquinas culturais de guerra, a partir do Ed Finn, do Deleuze-Guattari, talvez das cosmotécnicas do Yuc Hui, e não como universais capitalistas. Esse é um primeiro problema, né? Quando se faz uma crítica dos algoritmos exclusivamente a partir da noção de capital, a gente transforma o capital de algo material, o capitalismo, né, de um sistema efetivamente materialista, com seus efeitos de poder, numa espécie de universal que blinda tudo aquilo que nós podemos pensar em termos de crítica do próprio algoritmo. Segundo ponto, máquinas de guerras culturais que produzem recombinações paradoxais entre natureza e cultura, né? Os algoritmos são essas máquinas, porque ao mesmo tempo em que eles inventam vacinas, eles nos ajudam a decodificar o DNA de novas variantes do coronavírus, por exemplo, ou seja, tem toda essa faceta positiva. Por outro lado, para que isso tudo possa funcionar em termos infraestruturais, nós precisamos de data centers gigantescos, altamente poluentes e que exigem uma quantidade colossal de mobilização de energia. E que a gente sabe que, por mais limpa que seja, não é impacto zero de carbono, né? Não tem como ser. Terceiro, ler os algoritmos como máquinas mutantes, quer dizer, eles mudam, eles se recombinam internamente, esse é seu modo de funcionamento, mas também máquinas capazes de produzir mutações sociotécnicas, que estão sim sujeitas à captura, e esse é o lado negativo, mas que funcionam como uma jurisprudência no sentido deleuziano da expressão. O que eu entendo por isso de maneira muito breve? Pensar os algoritmos como jurisprudência, né, significa pensá-los como situações que evoluem em uma conexão recombinante com um conjunto de regras ou de protocolos biopolíticos que estão sujeitos a um desenvolvimento e a uma amplificação de caráter construtivista. Ou seja, com essas primeiras ideias, as primeiras linhas, eu estou tentando dizer o seguinte, que pensar os algoritmos sob o ponto de vista das suas várias políticas é entender que a política dos algoritmos ela excede a simples opção valorativa por uma outra ética e ela excede também a opção por um outro uso, que é aquilo que vai aparecer entre os neoliberais, né? Os autores mais neoliberais vão dizer o problema não é a técnica, o grande problema é o uso que nós fazemos. Então, a gente não pode, sei lá, responsabilizar Einstein pela bomba atômica, não podemos responsabilizar Santos Dumont ou os irmãos Wright pelo fato de os aviões terem sido usados em guerras. Então, muita atenção aos usos. É um argumento mais pragmático. Por outro lado, o pessoal um pouquinho mais da centro-esquerda vai olhar isso como um argumento valorativo, né? Ético. Então, o problema não é o uso, porque o uso está sempre atrelado a um valor. Então, quais são os valores que estamos promovendo através das técnicas? Tá? O grande ponto aqui, e aqui a gente vai tocando num outro autor pelo qual eu tenho me interessado muito, mas a minha leitura ainda está um pouco imberbe, né? Preciso ter mais tempo para trabalhar com ele, mas ele me parece que sugere algumas saídas bastante interessantes, que é o Gilbert Simondon.
né, que foi um pensador francês da técnica, bastante secundarizado, mas que está assim, enfrentando uma nova voga, né, uma nova onda, sendo recuperado por vários autores em vários sentidos. O Yuc Hui é um deles, o Stigler é outro, né? E eles vão colocando Simondon em várias sopas diferentes com autores distintos. Mas basicamente, eu acho que o que o Simondon diria dos algoritmos seria o seguinte: é que pensar a política deles é tentar pensar como eles se agregam num novo processo de individuação técnica que também é um processo imediatamente transindividual. Ou seja, um processo que acontece nos confins de uma cultura. Então não se trata de a gente produzir novos valores, não se trata de a gente produzir novos usos, pura e simplesmente. Mas novos valores e novos usos possivelmente emergirão de novos tipos de individuação, né? De novos agenciamentos coletivos que vão fazer nascer outras normatividades e outras práticas. Isso nada mais é do que fruto de uma expansão da imaginação algorítmica que retroalimenta a sua capacidade de efetuação. Então, todo o nosso problema estamos num circuito infinito de feedback, né? Mas a gente precisa promover um outro feedback, né? Um desvio dessa retroalimentação. Isso tudo deve estar parecendo muito abstrato, né? Porque a gente está falando de um monte de autores e conceitos. Então, vamos tentar trabalhar bem brevemente com um exemplo concreto para daí a gente poder conversar, e eu também quero ouvir as impressões de vocês. O caso que eu já havia trazido, né, na primeira vez e prossigo aqui, é o caso do Sleeping Giants Brasil, né, que é um exemplo concreto que a gente poderia resumir basicamente no seguinte. Um casal, né, um rapaz e uma garota, 2 estudantes de Direito, lá do Direito EPG, né, da Universidade de Ponta Grossa, foram meus alunos há alguns anos, e, se não me engano, os 2 estavam atrelados à gig economy, né, quer dizer, ele estava trabalhando de Uber, o menino, e a moça trabalhava como revendedora de cosméticos, e aí eles iam produzindo uma certa renda, então eles estão efetivamente imersos nessa situação, né, do que ficou conhecido como gig economy. E quando tivemos o primeiro momento, né, o primeiro baque da pandemia de coronavírus lá em 2020, eles viram as 2 atividades principais deles de renda paralisadas. E navegando na internet e tudo mais, eles começaram a perceber que existia uma correlação muito grande entre o modelo de marketing programático e o fato de que este marketing programático de empresas, né, que contratavam anúncios no Google, no Facebook, em outras mídias sociais, acabava produzindo uma espécie de sustentação monetária, de sustentação financeira de páginas que propagavam discursos de ódio e discursos de desinformação. E eles se sentiam exatamente afetados por isso, né? Porque basicamente a renda deles dependia de toda essa da possibilidade de a economia estar aberta, né? A economia não poderia ser aberta enquanto não tivéssemos soluções minimamente adequadas para o problema da pandemia. Então, o que eles fazem? Percebendo essa relação, eles passam a... enfim, obviamente que eles tiveram toda uma influência, né, dos criadores do Sleeping Giants dos Estados Unidos, aprenderam, né, entraram em contato com ele e perguntaram, como que a gente faz, né? O que o senhor recomenda para a gente? E eles foram meio que instruídos nesse sentido, né, a preservarem as identidades do momento inicial, etc, etc. Então, tem toda uma infraestrutura, né, e uma estratégia por detrás dos 2 garotos. Mas os 2 garotos foram espertos no seguinte sentido, de perceberem a mecânica, né, que ligava páginas com esse tipo de conteúdo às empresas. E de perceberem também que eles eram usuários desses meios, né? Então, veja que não é um grupo de usuários gigantesco, né? Não é uma grande formação social, não é uma multidão nem nada do gênero, mas existe uma certa inteligência de enxame aqui, porque eles estavam ligados entre si e aos outros por uma situação problemática capaz de evoluir. A pandemia, as fake news, os discursos de ódio, a economia, né, dessas micro-relações e desses microtrabalhos que acabava sendo paralisada ou muito prejudicada pela própria pandemia.
E eles, então, se reúnem, formalizam um tipo de subjetividade transversal, que eu gosto de chamar, usando um pouco o Guattari e o Deleuze, né? De grupos de usuários. Né? Eles formam um grupo de usuários entre os dois, e depois isso vai abrangendo usuários do Instagram, do Twitter, né? Que vão se reunindo em torno da proposta deles, porque se identificam com os valores. E eles vão, então, produzindo um tipo de subjetivação transversal e vetorialista, né? Que é adequado a essas conexões individuais e a recombinação instrumentária do capitalismo contemporâneo ou algorítmico. E eles passam a simplesmente interpelar as empresas fazendo perguntas. Coisa muito simples. Por exemplo, chegar numa empresa cujo anúncio eles tinham encontrado numa página de desinformação, por exemplo, sobre a pandemia, e perguntar, peraí, vocês aí da empresa, vocês das relações públicas da empresa, vocês sustentam esse tipo de argumento? Vocês concordam com esse tipo de argumento? Porque o fato é que vocês estão financiando esse tipo de argumento. Então, se vocês não sabem, é bom que vocês saibam. Se vocês sabem e apoiam, isso joga uma certa mácula sobre a sua imagem. Né? Ou seja, eles não determinaram nada do ponto de vista heterônomo. Percebem? Eles não diziam para as empresas, olha, vocês têm que mudar isso. Né? Essa maneira pela qual vocês... Não, eles disseram, vocês concordam? É só uma pergunta. E essa pergunta mobilizava as empresas a tal autorregulação. Né? Ou seja, a política desses guris produzia uma espécie de curto-circuito muito interessante, muito produtivo, entre autonomia das empresas e heteronomia dos grupos de usuários. Essa interpelação produzia autonomia das próprias empresas em se autorregularem e dizerem, peraí, a gente está fazendo besteira aqui com o nosso marketing programático. Nossa imagem vai ficar possivelmente maculada diante dos consumidores. Então temos que rever. Ou seja, a capacidade deles, ao simplesmente fazerem perguntas, produzirem um agenciamento que é verdadeiramente sociotécnico, porque se vale das redes, né? Era capaz de mobilizar a monetização contra a monetização do próprio marketing programático. Né? Se dinheiro é informação é dinheiro, era basicamente esse jogo que eles estavam fazendo. Mas vocês estão monetizando com a publicidade. Então, vamos cortar o caninho do dinheiro e manter isso apenas em sites que tenham algum tipo de informação assim, minimamente razoável. Né? Eles mobilizavam a transparência da publicidade e do marketing contra a transparência da imagem empresarial. Porque, de fato, né, não há nada mais transparente hoje para nós do que a imagem das empresas das quais nós consumimos algum tipo de serviço ou algum tipo de produto. Então, eles acabaram moldando, a partir daí, uma estratégia com capacidade de viralizar, se institucionalizar e produzir internamente nas empresas autorregulação e compliance. Né? Uma coisa que as empresas autonomamente já poderiam ter feito, mas por alguma razão ninguém fez, basicamente porque o capitalismo inicialmente é indiferente a esse tipo de valor. Né? Mas na medida em que a gente vê empresas cada vez mais tendo que se pautar por regulações ESG, por exemplo, certos mecanismos de autorresponsabilização, de autogestão das empresas, um casal de Ponta Grossa mobilizava empresas gigantescas, grandes conglomerados, a este tipo de ascese, né? Que as empresas talvez não teriam se deixadas a si mesmas. O que eu quero que vocês notem aqui é que o que se está produzindo é algo muito diferente daquilo que, por exemplo, a Shoshana Zuboff vai propor no seu livro sobre o capitalismo de vigilância. Ela propõe uma ética do exílio, né? Como se nos fosse possível exilar-nos das máquinas algorítmicas, das redes sociais, ou de qualquer tipo de influência, né, das técnicas ou do próprio capital face à nossa vida íntima, pessoal. Essa é uma saída, enfim, respeitável, mas ao mesmo tempo negativa. Né? E ela responde, isso também é interessante notar, a uma interpretação que se vale da ideia de razão instrumental que sai lá dos frankfurtianos e que ela reinterpreta como um poder instrumentário, né, deste novo capitalismo de vigilância. O que esses meninos estão propondo é uma outra coisa. Né? É verdadeiramente uma nova individuação sociotécnica que mobiliza uma série de atores sociais, consumidores, autorreguladores, compliance,
gente das relações públicas, o pessoal do marketing das empresas, e que, através dessa remobilização, ou desse novo agenciamento, dessa nova repartição, consegue gerar novos valores. Então é diferente de tentar produzir um câmbio ético a partir dos valores. Trata-se, sim, de uma efetuação normativa, né? De fazer uma pergunta sem impor um valor, mas fazendo com que a empresa entenda, algo que, por exemplo, para Simondon está muito claro, que sempre que a gente trabalha com um material técnico qualquer, ou com uma operação técnica qualquer, ela deve ser considerada como desenvolvimento de certos valores que estão na sua base, né? Então, isso, de novo, não se produz na via dos valores, né? Mas a gente consegue chegar a uma ética distinta, realmente produzir o câmbio ético desejado pelos capitalistas de vigilância, pelos autores do capitalismo de vigilância, através de um tipo de efetuação normativa, que não se trata simplesmente de impor uma regra, né? E para fechar, eu diria que toda essa mobilização desses garotos me faz lembrar, em larga medida, o Rancière, num livro chamado Ódio à Democracia, né? Quando Rancière lê, por um lado, principalmente os teóricos franceses contemporâneos, alguns teóricos franceses contemporâneos, que pintam uma democracia de consumidores, né? Desorganizada, anárquica, que não leva a lugar nenhum, porque os consumidores são todos ensimesmados, autointeressados e querendo consumir o máximo possível. E, por outro lado, a leitura dos antigos, principalmente Platão e Aristóteles, que são os primeiros a fazer uma crítica mais radical da democracia como uma forma de governo imperfeita, né? E Rancière, né, ao discordar de ambas as vertentes, tanto a francesa contemporânea, né, que na verdade ele diz que é uma oligarquia disfarçada, quanto a platônica e a aristotélica, pensa que essa democracia de consumidores, na verdade, pode ser uma democracia de homens desejosos, cujo desejo é excessivo e, portanto, pode vir a se mostrar um desejo incompossível, muito maior, muito mais excessivo do que aquilo que um mercado ou que um certo agenciamento do capital pode conter, né? Então, essa é um pouco a saída desses garotos, também do Rancière, tentando mostrar que aí sim nós temos efetivamente uma expressão da política, no sentido rancieriano, contra a polícia, né? Quer dizer, a contestação de uma determinada partida sensível, que é também a marca de uma ausência de ordem na polis, ou seja, a presença de uma anarquia, né? De uma ausência de ordem e, portanto, a possibilidade de definir um cosmos alternativo. Se a lei tem essa função, né? Se a norma e o valor têm essa função de produzir uma mundaneidade, de produzir uma espécie de cosmos, talvez seja possível pensar em outros mundos possíveis e outros cosmos alternativos, justamente a partir desta ausência de ordem mais fundamental. Quando a gente passa a desorganizar isso, estamos, na verdade, reorganizando apenas e não produzindo algo negativo, né? Ou algo como uma anarquia em sentido negativo. Então, eu acho que em termos de exposição seria isso. Eu fico aberto às impressões e a parte da conversa, né? E termino dizendo que também é algo que eu estou assim, tateando devagar, lendo e tentando compreender como é que o debate se desenvolve para ver por onde a gente entra, ou melhor, até por onde a gente sai desse debate que às vezes nos prende a falsas alternativas, né? Ou alternativas que nos fecham na inatividade. Obrigado por vocês terem me ouvido esses 50 minutos.